Boa tarde, tudo bem? Vamos trabalhar um pouco essa questão 1 aqui. No primeiro desenvolvimento dessa questão que eu fiz, fui alertado aí pelo meu amigo Rafael. Muito obrigado, tá, Rafael? Por ter me alertado aí. Eu não havia atentado, galera, para esse detalhe aqui, olha só. Muito importante, ó. Aqui, ó. Que detalhe é esse aqui? O que isso aqui está me dizendo? Simplesmente que o ponto D que eu vou determinar, o ponto D que eu vou determinar, não pode nunca estar nesse quadrante aqui, ó, no nosso quarto quadrante, simplesmente por conta desse detalhe disposto de forma contínua. Eu havia feito a questão todinha e havia encontrado como ponto D menos 2 e 2, porque não atentei para isso. Quando eu encontro esse ponto aqui, ó, o ponto D como sendo menos 2 e 2, é porque eu não considerei que a disposição dos pontos está feita no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, né? Então, se eu tenho A, B, C, o ponto D só poderia estar aqui no segundo quadrante. Tá? Então, esse foi o meu erro aí na primeira questão e deixo claro para vocês aí onde foi que eu errei. Tirando isso, o raciocínio é o mesmo, como vocês podem verificar lá no material PDF que eu enviei para vocês. A resolução, ela trata do seguinte: nós temos 3 pontos e a questão pede para determinar o ponto D. E como é que nós vamos, qual artifício vamos utilizar para determinar o ponto D? O artifício de que no paralelogramo os seus lados opostos são iguais e as suas diagonais cruzam-se no ponto médio, ou seja, o ponto médio da diagonal AC é o mesmo ponto médio da diagonal BD. Galera, quando eu falo ponto médio, eu não estou dizendo que a distância da diagonal BD, a metade da diagonal BD é igual a metade da diagonal AC, tá, galera? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o ponto médio, eles vão se cortar aqui. Quando eu traçar as diagonais, irão se cortar aqui. E aí, o cálculo fica resumido ao seguinte: calcular o ponto médio da diagonal que nós temos, que seria a AC. Por que calculo a diagonal AC? Porque eu tenho o ponto A e tenho o ponto C. E vocês bem sabem que calcular o ponto médio entre dois pontos significa somar as coordenadas de x de cada ponto, dividir por 2, e somar as coordenadas de y de cada ponto e dividir por 2. Então, se eu tenho o ponto A com coordenadas x igual a menos 1, x igual a menos 1 e y igual a 0, e tenho o ponto C com coordenadas x igual a 1 e y igual a 3, eu tenho que o x1 mais o x2 do ponto AC vai ser menos 1 do x mais 1 do C sobre 2. Analogamente, nós vamos ter como coordenada do ponto A y1, 0, e do ponto C, 3. Então, 0 mais 3 sobre 2. Isso vai me dar como ponto médio as coordenadas 0 e 3 meios. 3 meios é 1 meio, galera. Então, essa coordenada vai estar aqui, ó. Se o x é 0 e o y é 3 meios, esse é o ponto médio. Por que a gente utiliza esse artifício de encontrar o ponto médio? Porque a gente sabe que as diagonais se cruzam no mesmo ponto médio, e nós vamos usar esse artifício, porque esse ponto médio da diagonal AC é igual ao ponto médio da diagonal BD. E assim eu consigo calcular as coordenadas do ponto D, x, y. Então eu escrevo para vocês, ó, igualar o ponto médio de AC ao ponto médio da diagonal BD para determinarmos as coordenadas x e y do ponto DX. Então vamos lá, eu acabei de descobrir que o ponto médio da diagonal AC é 0 e 3. As coordenadas 0 para x, 3 meios para y. Como é que eu vou calcular o ponto médio BD? Da mesma forma, vou somar as coordenadas de x do ponto B com as coordenadas de x do ponto D. Eu sei quem é o ponto D? Não, então vai ser a coordenada de x em B, ó, é 4. Então, 4 mais x sobre 2. E o y? O y em B é 1. Então, vai ser 1 mais y sobre 2. Se eu tenho uma igualdade, né, galera? Então, eu tenho que 0, coordenada x,
é igual a coordenada x. 3 meios, que é a coordenada y, é igual a coordenada y1 mais y sobre 2. E aí eu caio nesse sistema, onde 0 é igual a 4 mais x sobre 2, que vai me resultar x igual a menos 4. E 3 meios igual a 1 mais y sobre 2, que vai me resultar y igual a 2. Então, eu acabo de determinar as coordenadas, que são: o ponto D tem coordenadas menos 4 para x e 2 para y. Tá, galera? Então, esse é o nosso ponto D que a gente acabou de determinar.